Olá, eu sou o Danelo Rodrigues e você está assistindo ao Tudo é Cultura. Esse programa aqui da Rádio FT-FM que a cada semana traz um convidado diferente para conversar e discutir um pouco a respeito de sua carreira e principalmente a respeito da cultura e da cultura tocantinense. E hoje eu estou aqui com o professor João Elson, ele que é um multiartista, né? Eu posso dizer que você é ator, posso dizer que é compositor, posso Compositor dizer que é músico, já que é também. compositor também. Mas vamos conversar com ele, João Elson. Muito obrigado por vir Bom, aqui ao Tudo é Cultura. é um prazer. Eu que agradeço por esse convite. Perfeito. E para quem não conhece o professor João Elson, eu já conheço há um bom tempo, como que você pode se apresentar ao público que ainda não te conhece aqui na Rádio FTFM? Vamos lá, de ser devagar, né? Eu sou João Elson, sou ator profissional desde 2002. Desde 2002. Também sou produtor cultural aqui na cidade, no estado. Um agente de cultura, que eles chamam, né? E meu trabalho, sou compositor, poeta, artesão, cenógrafo. E meu trabalho, assim, o foco principal do meu trabalho é ensinar teatro para crianças e adolescentes. Uhum. Foi aí que eu conheci o senhor, né, no Ponto de Cultura Artefato. Ainda continua lá Sim, firme e forte, né? temos lá o Ponto de Cultura. O Ponto de Cultura está a fazer agora em agosto, 24 anos. Uhum. Tem a minha idade, a gente faz aniversário junto em agosto, inclusive. Foi lá que eu conheci o seu trabalho. Eu mais voltado ali para música, só que o tempo ocioso dos jovens ali no Ponto de Cultura, que às vezes não quer ir só 2 vezes na semana, procura mais um curso para fazer ir 4 vezes, acabei caindo no teatro e pegando um pouco do gosto pela coisa. Eu costumo perguntar aqui para os convidados quando que começou o contato dele com a arte específica que ele desenvolve. No teatro, quando foi os seus primeiros contatos ali? Cara, eu lembro, assim, meu primeiro contato com a arte é quando eu era bem pequeno, uns 8 anos, 9 anos mais ou menos. Chegou um circo para a cidade, lá em Tocantinópolis, onde eu nasci, e eu fiquei maravilhado com aquele circo, de tal forma que eu ia para o circo, eu ajudava na divulgação, porque na época o palhaço ele saía de rua em rua falando umas palavras e a gente respondia, ele ensinava pra gente, e a gente respondia e ganhava o ingresso, quem ajudasse ele nessa divulgação. E eu ia Uhum. todos os dias para poder ganhar o ingresso, para assistir a arte lá, né, a arte circense. E eu me apaixonei pelo trabalho dos palhaços, de tal forma que eu decorava todo o texto deles, que eles falavam, e no final de semana, no outro dia, a gente fazia nosso próprio circo num barraco que tinha lá perto da minha casa e reproduzia o que os palhaços tinham feito no espetáculo, né? Então eu acredito que esse foi o primeiro contato meu com a arte. Depois que eu mudei para cá, foi quando eu despertei. Comecei em grupos de jovens da igreja, né, da igreja católica, e eu despertei isso com o trabalho. Tinha um parceiro meu que até hoje nós passamos mais de quase 20 anos aí em palco viajando, que é o Anselmo. Ele estava ensinando teatro. Foi quando eu comecei a fazer de fato o teatro em si. Aí depois fui conhecendo outras pessoas e de lá para cá venho até hoje. Uhum. Perfeito. Então foi ali no circo, imitando os palhaços, tentando reproduzir aquilo que via na Exatamente. lona, né? Interessante. É parecido um pouco com quem ali ganha um violão, ganha um instrumento e tenta ouvir a música, fazer e tudo mais. Então dá para dizer que foi um autodidata ali no teatro nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento foi. Mas a técnica mesmo veio logo depois Uhum. com esses aprendizados que eu tive ao longo dos anos. Uhum. Então, começou ali no teatro, no circo, depois foi desenvolvendo isso num grupo de jovens. Aí depois fui para o ponto de cultura Uhum. e
como aluno, depois eu virei instrutor e continuo até hoje lá. Perfeito. E o que que surgiu depois dessa sua, como é que especialização no teatro? Que outros projetos você iniciou? Outros que começou, mas já terminou? Como é que são esses outros projetos que surgiram depois? Então, depois disso, aí tive a oportunidade de fazer um curso técnico, lá em 2001, mais ou menos. Fiz esse curso técnico, aí onde eu me aprimorei e tornei-me ator profissional. Depois que tornei-me ator profissional, eu entrei em outra companhia, em algumas companhias, né? E viajamos o Brasil inteiro. Foi assim uma experiência de teatro de rua, uma experiência assim fantástica, uma escola, na verdade, né? De aprendizado do teatro de rua, onde eu conheci outros grupos de teatro de rua, outros diretores, outras formas de teatro. E daí aí eu fundei a minha própria companhia também, né? Que é a Companhia de Teatro Os Outros. Tá lá no Instagram, sigam também. Perfeito. Montamos alguns espetáculos. Depois que eu conheci o teatro, eu aprendi outras coisas também, como a arte da dramaturgia. Hoje eu sou dramaturgo, ensino a dramaturgia também. E aí foi vindo uma série de outras possibilidades que foram acontecendo Uhum, dentro do universo do teatro. E então houve-se uma necessidade, uma época de fazer um musical. uhum. E eu não tinha músicas específicas para o espetáculo em si. Músicas já existentes, né, no caso. Não conseguia encontrar. Foi então que eu comecei a Uhum. comecei a compor algumas músicas. Aí encontrei alguns músicos que me ajudaram bastante. Aí eu já tocava alguma coisa de violão, pandeiro, instrumento percussivo, principalmente. E eu comecei a compor, e depois que eu compus essas músicas para o teatro, eu falei, não, eu posso compor outras músicas também. Uhum. Aí fiz uma série de outras músicas, assim, ó, variedade de vários, é, vamos dizer Vários assim, gêneros, vários gêneros, estilos. rock, samba, sertanejo. E tenho várias outras músicas guardadas, assim, ainda nunca nem divulguei, mas tem uma música. E veio também junto com isso, depois da dramaturgia que eu aprendi a arte, na verdade eu fui forçado a escrever, que eu precisava de textos e eu não encontrava, na época não tinha tanto acesso à internet assim. Você pesquisa hoje, vai lá e encontra. Encontra o Então, roteiro já já bonitinho, né? prontinho. E também tinha uma outra complicação, né, que era os direitos autorais. Você tinha que comunicar o autor, e telefone era complicado, e às vezes não tinha mais aquele telefone. E devido a essa necessidade, eu comecei a escrever meus próprios textos. Tomei Uhum. gosto, comecei a vender esses textos para algumas empresas. Criei algo aqui em Palmas, que acho que era só eu que fazia, Anselmo e eu, que é o teatro empresa. Eu chamo de teatro empresa sem uma base teórica, né? Mas é como nós chamávamos na época, onde a gente ia nas empresas, mostrava o produto, a empresa gostava e contratava o grupo, que era ele e eu, Uhum. né? Só nós dois, e depois aí agregamos outros alunos também para fazer parte. E comecei a descobrir que isso dava retorno financeiro também, além Sim. de satisfação artística, dava um retorno financeiro. Foi quando nós começamos a fazer teatro para várias empresas aqui em Palmas, no Tocantins e também fora do estado. E venho nessa lida Uhum. até hoje, né? Até hoje eu faço esse trabalho, hoje menos, porque ainda estou com esse foco maior do ensinar teatro, porque eu acho que o teatro ele liberta muitas coisas, muitas pessoas, ele descobre não, ele revela pessoas, assim, talentos, não só o talento para o teatro, mas para várias outras modalidades artísticas
Ele fala, o aluno descobre, meu Deus. Então, meu intuito não é formar atores hoje. Antigamente eu tinha essa ideia de formar atores, formar plateia, Uhum, mas o meu agora é fazer com que por meio do teatro, a criança, o adolescente possa se entender um pouco a sociedade, entender um pouco de cultura, entender como, na visão artística, como o mundo gira. uhum. Eu vejo também das suas obras que não só isso, às vezes a pessoa aprende até mesmo a história. Porque, por exemplo, tem algumas adaptações que eu já assisti dos seus espetáculos de que pega um fato histórico e É, conta ele, né? eu sou apaixonado por história, né? História, Uhum, principalmente a história do Brasil. A literatura brasileira eu acho assim fantástica. Eu gosto de várias literaturas, mas a brasileira me prende. sim. Então eu gosto de pegar alguns fatos históricos bem marcantes do Brasil Uhum, e fazer adaptação para o teatro. Como eu também sou comediante, eu nem falei, não uhum. faço comédia, eu pego desse fato, não distorço a história, mas eu faço uma comédia, a adaptação cômica para aquele fato histórico, porque como eu gosto muito da comédia, que é o gênero teatral que eu mais tenho afinidade, Uhum. eu trabalho essas adaptações históricas em cima da comédia. Perfeito. Faz um pouco de tempo que eu não assisto, mas imagino que ainda esteja com aquela essência do João Elcio, assim, que eu conheci lá atrás, fui até 2016. Sinto um pouquinho de falta, às vezes dá vontade de voltar lá pro ponto de cultura, participar principalmente do teatro. As outras, ali na parte da música, eu já sinto que o ponto de cultura Artefato, para quem não conhece, é um ponto de cultura que tem lá na região norte, na 307. 307. Hoje estamos na 307. Isso, na 307 Norte, que oferece aulas gratuitas para crianças, jovens, adolescentes. Até à noite também tem aula lá, né? Antes No, da mas não. pandemia nós tínhamos à noite, Uhum, agora depois da pandemia nós não conseguimos mais voltar uhum, por falta de recursos e sim. vários outros fatores também. E oferece essas aulas gratuitas e eu participei desse projeto por um longo tempo. Acho que foi ali por volta de 2012 até 2016 e tudo. Passei pela mão de todos os professores ali praticamente, até aula de dança eu fiz lá. Então, muito do artista que eu acho que eu sou Um partiu artista. do ponto de cultura artefato. Assim, a gratidão muito grande, principalmente por esse cara aqui que está na minha frente. Mas você falou um pouco da dramaturgia Ah, e um pouco da comédia. Para explicar para o pessoal a diferença, assim, eu acho que tem diferenças. O que seria a dramaturgia e o que seria a comédia? tá. Assim, a dramaturgia é todo e qualquer texto Uhum. que se escreve para o teatro, não importa o gênero dele. Ah, então Então, não é um gênero, é o é o texto. texto. A Perfeito. dramaturgia é o texto teatral. Uhum. Aí, dentro dessa dramaturgia, tem vários gêneros. O drama Ah, em sim. si, a comédia, a tragédia, o musical em si também, e a ópera. Então, são vários outros gêneros que tem dentro da dramaturgia. Uhum. A dramaturgia é só o texto em si. Tava Então, confundindo com o drama, então, no né, caso. a gente confunde muito com é, tá dramatizando, mas quando a pessoa fala, tá dramatizando, não quer dizer que ele está fazendo um drama. Uhum. Ele pode estar fazendo uma comédia, ele está só da drama, vamos dizer assim, etimologicamente, tirando uma palavra ali da dramaturgia e Uhum. teatralizando aquele gênero. Perfeito. Então, o dramaturgo é É quem quem escreve escreve textos teatrais. texto teatral. Perfeito. Então, temos aí a explicação sobre isso. Mas você disse que o seu gênero preferido é a A comédia. comédia. E dos textos já que eu vi, das suas apresentações, a comédia realmente é muito forte, mas tem um ponto específico que eu acho que é o mais característico do senhor, que é a parte da cultura nordestina, Ah, mais especificamente a cultura do cangaço, do lampião e tudo. é porque, assim, eu gosto muito do Lampião,
não assim, da cultura nordestina, porque eu acredito assim, o, todos os grandes comediantes, eles vieram do Nordeste, do Brasil, tô falando dos grandes comediantes do Brasil. A maioria deles são nordestinos. Então, a comédia, o berço da comédia para mim está lá, né? Eu vou falar Chico Anísio, Renato Aragão, Tom Cavalcante, Tiririca, e se Uhum. for chegando até hoje, O é, Whindersson Nunes o também. Whindersson Nunes, Rodrigo Marques, que é um do Uhum. stand-up. Então, assim, vou chegar até hoje, até vem de lá, os comediantes. Lógico que tem comediante em todo o Brasil, com grandes talentos e capacidades, né? Mas eu gosto muito da comédia nordestina porque as pessoas às vezes romantizam muito o sofrimento da comédia, romantizam o Lampião. Uhum. Ah, Lampião é não sei o quê. Aí eu não, eu já buscar uma outra forma de ver o Lampião. Por exemplo, você vai nas Juninas, o Lampião tá sempre de herói. Uhum. E ele não foi um herói. Também não foi um, um, um não sei nem explicar, mas ele não foi um herói. Então eu busco de trazer um pouco da realidade do Lampião Uhum. e trazendo para a parte cômica. Né? Uma das características do meu, além da comédia, tem a sátira, que é uma espécie de comédia também. Uhum. Eu escrevo muita sátira em cima das histórias. Então eu satirizo a história do nordestino, do Lampião. Tanto é também que eu também esqueci de falar, eu sou roteirista de várias juninas aqui de Palmas. Uhum. É, eu faço quando eles vêm, queremos falar do Nordeste. Aí eu já trago, já vem uma ideia pronta na cabeça. Todo dramaturgo tem isso. Sim. Quando você fala, vamos falar disso. Aí ele já monta rapidamente ali um pré-roteiro na cabeça para depois ele seguir. Depois ele vai só definhando ali, tirando o que não tá bom, e depois vai elaborando esse roteiro. Sim. Aí, então, eu não romantizo muito, não gosto de romantizar muito a história do nordestino. O nordestino sofrendo, não sei o quê. Gosto um pouco mais de trazer a realidade, mas e às vezes eu satirizo toda essa história para mostrar que não é assim, não é como as pessoas pensam, não é como as pessoas acham que é lá no Nordeste. Uhum. Então, eu gosto muito dessa parte. E da história do Brasil também, né? Inclusive, temos um espetáculo que chama História do Brasil em 5 atos. Eu Uhum. conto desde a chegada dos portugueses até os dias atuais. O golpe militar, que eu gosto demais de satirizar essa história. E assim, inúmeras outras. Então, tem um trabalho agora focado para teatro infantil. Decidimos agora no grupo fazer um trabalho mais voltado, que é um teatro mais comercial. Hoje o teatro infantil é comercial. Mas eu ia falar de teatro infantil, é teatro comercial. É um teatro para ser circulado na cidade inteira e apresentar, não só na cidade, mas no estado, no país, trazendo um pouco também da cultura tocantinense, levando para os palcos aí do mundo afora. Perfeito. Já que você tocou nesse ponto das Juninas, a gente passou recentemente pelo Arraial da Capital, o Circuito Junino. Ainda está acontecendo alguns circuitos aí, principalmente disputa de rainhas e tal, então o assunto ainda está em alta. Eu sei que eu já sabia que você fazia a locução de alguns do espetáculo que eles fazem lá das Juninas, mas agora sabendo que você faz todo o roteiro de algumas Juninas, né? De quais Juninas você fez esse ano? Esse ano eu fiz de duas no Pará, uma no Mato Grosso. Aqui em Palmas, eu roteirizei a Pula Fogueira, Uhum. roteirizei a Arrastapé do Liberdade, e dirigi a parte de gravação da Fogo na Cumbuca, a Encanto Luar, São João das Palmas. Então,
Eu não rotorizei essas que eu dirigi, mas eu dirigi a parte da gravação. Onde a gente grava, precisa de uma direção Uhum. para poder dar um trabalho mais teatral, porque trabalho junino ele é muito, tem que ser muito bem teatral mesmo, para que todo mundo possa compreender, porque a história é contada em dança, então o teatro é Uhum. menos. Então Sim, tem que ser o máximo expressivo possível teatralmente para poder que a plateia entenda, que a plateia possa entender a história. sim, né? Porque é só o áudio que não vai ter dublagem, digamos assim, que não vai ter ali o ator atuando, né? Exato, exato. Então são contratados atores mesmo, atores Sim, profissionais, para fazer toda essa dublagem dos trabalhos das juninas. perfeito. Tem muita diferença, assim, você tá atuando só com a voz ou com o corpo? Porque eu vejo, às vezes, alguns dubladores fazendo, tem uns que estão dublando, mas estão, assim, gesticulando e tudo. Como é que é? Não, assim, não tem muita diferença não. Porque quando você está gravando, você tem que fazer todas as expressões, todas o ator que faz a dublagem, ele faz todas as movimentações também, o tempo ali tem que ter o time certinho. Então ele dá ele espera aquele time para poder ter um diálogo ali. Então ele faz toda a cena. De fato, o que tá gravando não é realmente quem vai para a cena. Uhum. Aí lá na cena tem um outro trabalho de direção dos atores que vão encenar aquela voz dublada. Uhum. São direções diferentes ou você que fez a gravação também dirige eles em Algumas cena? juninas sim, outras não. Outras já tem o seu próprio. Eu só faço a direção do áudio. Aí quando chega lá na arena de ensaio, é outro diretor que vai dirigir a cena da movimentação. Sim, é parecido com o Companhia Arte Sacra que faz a Via Sacra Sim, nas sim. Praças de Girassóis, que também é gravado. Aí, só que lá é o mesmo ator que grava também atua, na maioria dos casos, É né? isso, isso. Eu assisti esse ano pela primeira vez. Esses anos todos em Palmas, a primeira vez foi esse ano que eu assisti lá. E quando eu vi, eu, gente, mas não tem microfone nenhum, cadê? Onde é que tá saindo essa voz? Como é que tá saindo? Aí eu fui ver depois que era gravado Gravado. previamente, né? E eles ensaiam em cima do que é gravado. É porque também, como lá na arte sacra é um trabalho aberto, né? Uhum, E a ideia não é ter nenhuma interferência, então acho que antes eles faziam sem gravar, uhum, mas agora, para não ter nenhuma interferência de áudio, o microfone falhar na hora, porque coisa eletrônica, né? Não pode se esperar. sim. Mas aí eles fazem gravado e fazem esse excelente trabalho também. Muito legal. Inclusive um dos diretores de lá, que é o Valdeir, Uhum, ele formou, ele também fez o curso de teatro profissional, formou ator uhum. profissional na mesma época que eu. A galera do teatro na mesma geração É. aqui no estado, né? Perfeito. Professor, eu tinha pedido nas nossas conversas uns dois monólogos. Ah, Preparou alguma coisa pra gente? cara, eu via no trajeto para cá, Aham, tentando lembrar algum, mas agora, se nós falamos do Nordeste, tem uma história bem interessante que dá para contar. dá, dá. É uma. Eu sempre fazia uma mediação teatral. Mediação é quando você prepara a plateia. Às vezes Uhum, você vai no interior, o pessoal nunca viu teatro. Então você prepara a plateia antes de alguma forma, seja explicando o que vai acontecer, para que ela possa receber esse teatro bem, com muita mais tranquilidade, sem nenhuma aflição ali. perfeito. Então, vou Aí eu, fazer o seguinte: vou ali, vou posicionar novamente a câmera. Vou te deixar fazendo esse monólogo sozinho. Pode ser? tá, mas não, eu só queria contar essa Sim, sim. história assim, Sim, que sim. eu sempre fazia essa mediação Uhum, com um texto pequeno de um grande poeta, né, cordalista, chamado Geraldo Amâncio, lá do nordestino. E eu também nunca tinha.
para mim nunca ia ter a oportunidade de conhecê-lo. Uma época eu estava fazendo a Flits, de todas as cidades aqui. Quando chegamos em Araguaína, quem está no palco, no mesmo palco que eu ia entrar depois dele, Geraldo Amâncio. Caramba. E eu fazendo o texto dele. E eu nunca tinha... Para mim, eu nunca ia topar com ele. Aí eu falei, agora pro meu parceiro, agora pegou. O que vai acontecer? Nós vamos falar o texto dele, ele vai saber. Aí eu fui lá com todo jeitinho, né? E falei com ele, me apresentei, falei quem eu era. E falei para ele que fazia esse texto dele. Só que eu tinha dado umas modificadas. O problema era esse. Eu tinha modificado um pouquinho para fazer uma certa... vamos dizer assim, agregar um valor aqui mais do Tocantins, trazer mais para perto do tocantinense. Sim. Então eu tinha alterado um pouco o texto, colocado algumas palavras. Aí ele falou, não se preocupa não, pode fazer. Aí quando nós terminamos esse texto, ele falou para mim assim, agora eu vou fazer desse jeito aí. Caramba. Me passa isso que tu acrescentou, que agora eu vou fazer assim. Então teve o aval ali Teve o aval, graças a Deus. Perfeito. Então Aí eu vou fazer esse texto do Geraldo Amâncio e também, se der, eu faço um do artista tocantinense, que eu gosto muito também, que é o Pedro Tierra. Bom, vou fazer esse texto aqui do Geraldo Amâncio, pedindo a permissão a esse grande poeta. Também sinto saudade agora do meu amigo parceiro Anselmo Martins, que sempre fez comigo. Ele funciona mais com dois, mas vamos lá. Nasci no sítio Belém, lá nasci, lá me criei, e desde novo eu jurei não me casar com ninguém. Por arte não sei de quem, com Maria eu me encontrei. Por ela me apaixonei. Passei 2 meses namorando, 3 meses me ajeitando e 5 meses me casei. E me casei para ter mais fé. Mas por arte do diacho, lá perto morava um macho iludidor de mulher. Um tal de Joca Romeu, que certo dia apareceu na casa onde nós vivia. Um jeitão estranho e os olhos desse tamanho pro lado de Maria. Ele, valentão e macumbeiro, mas eu nem levava fé nessas suas heresias, porque só enganava as mulheres alheias com a reza que ele fazia. Rezava de orizipela, donos vão, donas costela, mijacão de 7 couro, pontada na cantareira, ventosa, malacunia, carrapato, cobatia, pichilingue e mucuim. Rapaz, mas não foi desse jeitinho que ele enganou a Maria? Com 2 meses de casado, eu notei que tinha um sócio. E ela inventou logo o negócio de dormir separado. Inventou um bucho inchado, um corpo doído, uma dormência no pé, uma dor de ouvido. Dessa manha de mulher que quer largar o marido, ó. O tempo foi passando e o amor deles crescendo. E eu de fora tudo vendo a bicha toda diferente. E ele metido a valente. E para acabar com a novela, tratou de carregar ela na outra noite da frente. Quando ele foi chegando, perguntou logo por mim. E ela respondeu assim, o bestão tá aí dormindo. E eu, aquelas coisas ouvindo, fui e me levantei também. E ela disse, ele vem, mas não vá temer arroxo, que esse meu velho é frouxo, nunca brigou com ninguém. Já era de madrugada, quase no amanhecer do dia, quando eu olhei eles iam descambando na chapada. Aí eu danei o pé na estrada e lá do meio da travessia eu gritava, volta Maria, pra casa onde nós morava. Mas quanto mais eu gritava, mais a danada corria. Quer saber o que se deu com a vida deles dois? Com 8 anos depois, Maria me apareceu. Largou lá o Joca Romeu e voltou toda diferente. Com 8 filhos na frente. Uns com febre, outros com gogo. Olha, eu tenho comida, é fogo para sustentar tanta gente. Bom, e para decorar tudo isso, você tem algum tipo de técnica ou é pelo costume assim de estar fazendo? Cara, como é que é? São várias técnicas para decorar. Inclusive tem textos, esse daqui é bem antigo, né? Esse texto é bem lá, mais de 20 anos que eu sei ele. E técnica para decorar, cada pessoa desenvolve a sua. Tem uns que gostam de cantar o texto, outros gostam de escrever, outros, como eu vou na base da repetição. Eu faço e repito uma palavra e repito, uma palavra e repito, 2 palavras, repito as 2.
3 palavras, repito as 3. 4, aí vou indo assim, até terminar o texto. Sim. Inclusive teve esse próprio mesmo texto do, do Pedro Tierra, ele era um livro inteiro. De tanto fazer ele, eu decorei o livro inteiro. Caramba. De fato, não é tão grande assim um livro, né? Mas era um livro que é chamado Água de Rebelião, livro fantástico do Pedro Tierra, um dos fantásticos, né? Que ele tem vários bons. E acabei decorando, de tanto fazer e esse texto, esses textos, ia fazendo um pedaço, ia fazendo outro, e acabei decorando o livro inteiro. Teve até um fato interessante. Eu uma vez comentei isso lá na UFT com a professora Roseli, abraço, grande professora. E aí eu comentei e ficou por isso mesmo, né? Que eu sabia essa poesia do Pedro Tierra. E um certo dia ela me liga, umas 5 horas da tarde, mais ou menos, e fala: João, foi você que falou para mim uma vez que sabe a poesia do Pedro Tierra? Eu falei: sim, professora. Ela: pois eu tô te convocando para tu ir pro Sesc agora, que o Pedro Tierra vai estar aqui hoje, não sei o quê, e eu queria que... me chega, tremeu as pernas aí, né? Meu frio na barriga e aquela coisa. Mas eu fui lá, encontrei ele, declamei a poesia para ele, ele adorou. Nossa, foi isso assim, foi um momento único assim na minha vida. Depois de muitos anos fazendo poesia dele, encontrar com o autor desse trabalho. Deve ser muito massa mesmo você ter utilizado o trabalho de um outro artista para fazer o seu e depois ter o aval, igual teve do outro Do Geraldo Amancio. do Geraldo Amancio, dele querer o seu texto a partir dele, deve ser realmente muito gratificante, assim, de ter o trabalho reconhecido pelo próprio autor daquela obra. Realmente deve ser muito, muito massa. Quem passa por isso, às vezes uma confirmação de tipo, pô, tá indo no caminho certo, ser reconhecido por quem admira. Muito bom que você teve esses momentos. Tem uma dinâmica que eu faço aqui no Tudo é Cultura, quando a gente está caminhando para o fim do programa, mas parecido com a Bujanra, que pergunta o que é a vida. Eu pergunto o que é cultura para todos os convidados. E até o momento eu só tive convidados da música. Você é o primeiro de outra expressão artística, o primeiro do teatro aqui. E o que é cultura para você que vem do teatro? Cultura, assim, não vou conseguir falar tecnicamente, quero falar mais romantizado, né? Mais romantizado. A resposta aqui, ela não tem um certo, não tem um errado, até porque quem sou eu para dizer que tá certo ou que tá errado. É só pra gente conversar. A cultura para mim, cara, é o que move o mundo. Tá? Você tira a cultura de um povo, ele não é mais povo, ele deixa de ser gente. Né? Então, a cultura é o que move as pessoas, move o mundo, move as pessoas, move cada um. Né? Uma pessoa sem o mínimo de aprendizado cultural, né? de fazer parte da vida culturalmente, de algo, de alguma expressão artística, ela é uma pessoa frustrada, né? Ela é uma pessoa sem motivação, ela é uma pessoa, vou dizer até mais perigosamente aqui falando, sem vida. Tá? Uma pessoa sem cultura é uma pessoa sem vida. Então a cultura ela move o mundo. Ela se você perceber uma pessoa com mínimo de cultura, ela já consegue desenvolver melhor, não no trabalho, na vida social, na vida familiar, vida amorosa. Ele tem isso, ele tem essa essência. Né? Então, a cultura é o toque final de Deus nas pessoas. Ela foi a cereja do bolo que Deus deixou para o ser humano. Perfeito.
Então, nesse sentido, dá para dizer que tudo é cultura? Tudo é cultura. Tudo é cultura. Sim, se for pensar no sentido mais amplo, tudo é cultura. Uhum. Se você não tiver isso, se você não tiver o tudo, você é nada. Muito bom. Então, por enquanto, o nome do programa está justificado. Perfeito, professor. É sempre muito bom conversar com o senhor, né? Lembrar um pouco dessa sua carreira, essa sua trajetória. Fico feliz de ter feito parte ali de um pouquinho disso, de você fazer parte da minha formação. Fico sempre muito feliz quando eu lembro dos momentos, dos palcos, dos que eu ainda fui, mesmo às vezes ficando escondidinho lá, só com um violãozinho nos espetáculos, às vezes só fazendo bagunça, mas isso deixa para outro momento. Mas o teatro, para mim, foi uma experiência muito bacana que eu tive lá no Artefato. Foi o que contribuiu para eu não ter essa vergonha na cara que eu não tenho hoje, né? Sabe? Então, assim, para quem às vezes pensa, igual o senhor falou anteriormente, que pensava em formar atores, pensava em formar plateia, mas para quem sente que às vezes quer fazer alguma coisa e imagina que o teatro é para você ser um ator profissional, global e tudo, não necessariamente por isso. Eu fui uma dessas pessoas que fez o teatro e não sou um ator profissionalmente, mas me serviu para estar trabalhando na TV e não ter vergonha de falar para uma câmera, às vezes falar para uma câmera e várias pessoas em volta ali me olhando. Então, serve também para essa perda de vergonha, né, que as pessoas têm. Sim. Não sou só eu, deve ter outros casos com também, certeza. né? Você aprende, né? Aprende com esse trabalho, você aprende a lidar com várias outras coisas, né? Uhum. Como você falou, não só no teatro, mas para você uma palestra, Exato. uma reunião, com os seus funcionários, com os seus colegas de trabalho, assim, de várias formas. Inclusive, nós tínhamos até um trabalho antigamente, onde nós íamos nas universidades, onde a gente dava um treinamento por meio de técnicas teatrais para as pessoas que estavam formando, que iam apresentar TCC, o trabalho de mestrado e até mesmo de doutorados. Sim, contribuiu bastante para esses seminários e tudo, e assim, já não tinha muita vergonha na cara quando eu fiz o teatro, então isso se perdeu de vez. Não tenho mais o que vou colocar na minha frente para fazer. Pode ser um público de uma ou de 1 milhão de pessoas. A vergonha mesmo já passou. Claro que tem sempre aquele Sim, se não tiver, né? Se não tiver, não vale. Não tá funcionando. Mas a coragem para ir sempre tem. Coisa boa. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui ao Tudo é Cultura. O espaço aqui está sempre aberto para seus projetos. Quando tiver alguma coisa para divulgar, pode procurar a gente, que a gente divulga, tanto acabando a voz. Tanto nas nossas redes sociais, quanto também na Rádio FT-FM. A gente coloca um espacinho no programa para você. E deixar um espaço para você falar suas redes sociais, seus contatos, como as pessoas podem estar em contato para, de repente, contratar algum dos seus serviços. Tá. Então nós temos o Instagram da Cia Os Outros, né? Que é onde nós postamos alguns dos nossos trabalhos, não todos, mas temos esse Instagram. E o número de contato do telefone, o meu, que é 98501-1032, DDD 63. Perfeito. Então, lá, pode contratar uma peça, pode contratar uma palestra. Uma oficina. A gente está fazendo sempre esses trabalhos, oficinas, palestra e treinamentos também para atores profissionais, se quiserem, atores profissionais e atores não profissionais. A gente faz esse tipo de treinamento também. Perfeito. Então dá para achar no Instagram também no contato dele. Para quem está assistindo pelo YouTube, agora que a gente está mantendo esse costume, eu espero,
Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, basta clicar lá que você vai ser direcionado para as redes sociais dele também para o contato. Professor João Elcio, foi um prazer conversar com Eu o que senhor aqui. agradeço. Eu fico extremamente satisfeito com esse convite. Perfeito. Muito obrigado. E outros virão. Com certeza. Agora, para você que está assistindo aqui e acompanhando nas redes sociais, a cor está um pouco diferente por conta desse cara, porque as publicações de música são em amarelo, as do teatro eu vou escolher qual vai ser a cor. Vamos mudar um pouco o visual do Tudo é Cultura. E a gente volta na semana que vem, quinta-feira, às 10 horas da noite, aqui na rádio UFT-FM. Se você quiser rever esse episódio, está disponível aqui no YouTube, está disponível no Spotify também e em outras plataformas de podcast. Tudo isso está explicado lá no nosso Instagram, que é Tudo é Cult, e também no Twitter, que também é Tudo é Cult, ou lá no Threads, que é Tudo é Cult. Tudo é Cult em todas as redes sociais. Se quiser me seguir é Danelo, 3S e um R no final, beleza? A gente volta semana que vem, quinta-feira, 10 horas da noite. E forte abraço. Valeu, até mais. Agora eu vou declamar uma das poesias de Pedro Tierra, do livro Água de Rebelião. Peço licença a esse grande poeta tocantinense. Foi como se o sol, com suas fogueiras de séculos sem memória, devorasse a piaçava dos ranchos em uma vingança sem preceito e sem propósito. Entre a Serra do Roncador e o Rio das Mortes, nos claros do meio-dia, fogo e sol, Campos Gerais estendido, ardendo em febre e fogueira, a pele escura, o rosto lavrado pelas facas do sol, os olhos intensos, indagando roteiros do sol, os pés cortados pelo sal da terra e a força do sol. Fui desde sempre, desde séculos enterrado, um povo do sol. Porque agora essa vingança do sol em seus incêndios, surrão nas costas, fugindo para lugar nenhum. Povo dos Gerais, retirantes da vida, retirantes da terra impossível, murmúrio e medo, povo saqueado, uns perderam o suor da vida inteira, outros perderam a colheita, os ferros, outros a terra. Muitos debandaram para a cidade com a tralha escassa e sobejo dos incêndios. Tereiano, quando a chuva abrandava seu choro, um jeito de orvalho e serração. 7 anos e já dominava o campo e suas cercas. Ensinava os outros caminho de amanhecer, caminhos de caminhar. Os outros são meus irmãos. Eram meus irmãos. Dito, Marculino, Maria Pia, Pedro Sertão, todos menores. Nasci durante a colheita incendiada. O leite da minha mãe trazia um gosto de amor e medo. O ódio eu aprendi depois, na mesa vazia, nas sandálias vazias do meu pai, no rancho vazio após os incêndios, nos arrozais, sangrando a passagem dos invasores. E eu ainda nem disse meu nome. O meu nome é Recomeço. E essa é a história da minha primeira morte.